Bem-vindos a mais um BJJ Talk. Meu nome é Lael Rodrigues e hoje eu estou aqui na Zona Norte, no Centro de Treinamento JP Joaquim Peixoto, com o próprio Joaquim Peixoto. Hoje a gente vai fazer um paralelo aqui muito bacana. Quem acompanha o conteúdo que eu estou gerando aqui sabe que eu gosto muito de falar assuntos polêmicos, assuntos que são tidos como tabus, e hoje a gente vai fazer um paralelo do judô e do jiu-jitsu, porque o meu convidado é faixa preta de judô, faixa preta de jiu-jitsu, foi atleta de ponta de judô, hoje é um grande técnico de judô e de jiu-jitsu, então não tem ninguém mais capacitado para falar do que o Joaquim Peixoto. Bem-vindo. Tudo bem, Lael? Primeiramente, muito obrigado, Lael. Muito obrigado em poder levar um pouco de conhecimento, contar um pouco da minha história aí dentro das duas modalidades, que é o judô e o jiu-jitsu. E vai ser um prazer imenso aí trocar essas informações aí com você. Sempre, tamo junto, obrigado por receber aqui. Quem assistiu o vlog, conheceu um pouquinho aqui do centro de treinamento do JP, aqui na Zona Norte, na Júlio Buono. Na Júlio Buono, Vila Gustavo, é próximo ao metrô Tucuruvi. Tá bem pertinho aqui. Então agora a Zona Norte, já estou aqui na Zona Norte gravando, fui lá em Alphaville, fui na Zona Oeste com o André Agostinho, André Andreso. Só falta a Zona Sul. Fui na Zona Leste na Almeida Jiu-Jitsu. Estou conhecendo todos os lugares. Eu ia aproveitando para conversar, falar sobre Jiu-Jitsu e a gente aqui aprender com quem sabe muito. JP, para a gente poder falar do judô e do Jiu-Jitsu, é simples, a gente pode ficar o dia inteiro discutindo. Mas antes da gente falar do assunto em si, fala um pouquinho de você. Como é que você chegou nas artes marciais? No judô primeiro, né? Depois no Jiu-Jitsu. Bom, vamos lá. Eu iniciei no judô com 5 anos de idade, que era no Clube Iguapira. Era um clube aqui próximo. E com 5 para 6 eu passei para a Associação Pessoa, que eu treinei com a Sensei Solange Pessoa. Sou formado faixa preta pela Sensei Solange e tive a minha carreira de atleta até os 21, 22 anos. Eu parei essa parte de competição, tive muitas lesões, tinha bons resultados. As lesões no judô são muitas, o treino são muito sacrificantes, né? Eu treinava muito, gosto de treinar até hoje e eu tive prazer de lutar com o Thiago Camilo, referência unanimíssima, né? Dentro da nossa modalidade, com Leandro Cunha, que é o Coxinha também, foi atleta olímpico. E foi o ano que eu estava melhor, estava no auge, assim, vamos se dizer. Na época tinha seletivas, né? Hoje em dia funciona mais ranqueamento, mas nessa seletiva aí eu fiquei em terceiro. Eram 4 atletas que integrava uma seleção de base, né? E o primeiro foi o Thiago Camilo, o segundo o Leandro Cunha, eu e um outro jovem era de Tupã, também um atleta excelente. Tupã sempre produzindo bons atletas, né? Excelente. Tupã, Bastos, sempre grandes atletas. E era o meu auge ali, só que eu tive muitas lesões, muita promessa naquela época, eu não trabalhava, a minha vida sempre foi treinar muito. Meus pais se separaram e aí foi a época que eu tive que tomar uma decisão entre continuar com o judô ou procurar um trabalho. Eu fui começar a trabalhar com 21 anos, ter um registro em carteira, né? E nesse meio tempo eu já dava aula de judô desde os 14 anos de idade, em escolinha, né? Todo mundo começa nas escolinhas ministrando aula, uma excelente escola. E com 17 anos eu dava aula em uma academia, isso foi em 97, e eles estavam precisando de um professor de jiu-jitsu. E eu não dava aula de jiu-jitsu e nós tínhamos a Carol, que ela representava o Roberto Lage. E aí eu fui falar para ela, falei, Carol, tá precisando de um professor de jiu-jitsu lá na academia e tal, você não gostaria de dar aula? Ela me chamava de John, né? O pessoal no judô, na época, me chamava de John. John, vai lá dar aula a você, porque eu sempre adorei a luta de solo, eu me destacava bastante. Meu grande diferencial quando era atletas do mesmo nível
era a luta de solo que me salvava. É o que eu falo para os meus atletas hoje em dia. E eu falei, mas eu não conheço nada de regra e tal. Aí ela me fez uma avaliação e eu acabei iniciando, eu fui treinar lá com o pessoal do Roberto Lage, lá na academia, ela me fez uma avaliação e eu já iniciei na faixa roxa. E daí pra lá eu passei por algumas escolas. Mais de 20 anos nessa aí. Mais, 97. Eu peguei a faixa preta com Barbosa em 2011. Eu treinava anteriormente, eu treinei com Roberto Lage, que era a equipe Roberto Lage com a Carol. Depois eu treinei com um sensei de... Nossa, fugiu o nome dele. Ele era de Cotia, ele agora já... Nossa, ficou muito tempo parado. Ele falou, vou parar, porque ele tinha uma criação de pitbull, ele parou. E aí eu fui treinar com o Branco, com o Branquinho, nosso Branco, nosso amigo. E nesse meio termo, o Branco saiu da onde ele treinava também, foi pro Barbosa, e depois de um tempo eu acabei migrando pro Barbosa também. Legal. E aí o Barbosa também do judô, tudo a ver, casou perfeitamente, né? Na verdade foi muito legal na época da USP Xerox. Eu quase fui atleta do Barbosa. Ele tirou medida de calçado, agasalho, que eu fiz uma seletiva lá, né? Eu acho que eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Fiz uma seletiva e aí eu passei, estava aprovado, só que eu não fui liberado pela minha sensei, né? Pra poder ir. Pra amiga, ela não falou, não, fica aqui, não é o momento ainda. E assim, eu sou muito grato à minha sensei Solange, sempre ouvi muito, né? E dá certo, né? Ouvir dá certo. Dá certo. E aí eu acabei ficando, mas eu já falei pro mestre, quase fui só atleta de judô. Eu lutei com os atletas dele lá, tinha o Guilherme Ramos, tinha o Augusto, tinha grandes atletas lá na USP. E hoje você está como técnico do São Caetano, não é isso? De judô, além do seu do centro de treinamento aqui, que é mais focado pro jiu-jitsu. Então você ainda está atuando nas duas, nesse intervalo aí de 20 anos, nas duas modalidades. E eu sempre digo que o judô e o jiu-jitsu tem muito a aprender um com o outro. No decorrer do tempo, um foi por um caminho, o outro foi por outro. O judô nas Olimpíadas, o jiu-jitsu mais comercial, assim, quem quer viver de arte marcial? O jiu-jitsu, de certa forma, é a melhor opção. Mas quem quer alto rendimento, profissionalismo, Olimpíada, você competir no mundo inteiro, o judô é um caminho melhor. Mas os dois convivem, conseguem coabitar muito bem. Durante muito tempo, esse foi um dos tabus, né? Que não podia, o judô e o jiu-jitsu tinham uma reixa velada, né? Sim. Como é que você lidava com isso aí? Eu sempre, por eu gostar da luta de solo e da luta de pé, eu sempre treinei, na época que eu era atleta de judô, eu treinava muito mais o tachiwaza, que é a luta de pé, mas eu sempre treinei muito, eu sempre tive uma boa habilidade na luta de solo. Então, para mim, nunca houve tabu, por eu gostar muito. Para mim, na verdade, era o meu grande diferencial, porque eu conseguia lutar bem tachiwaza e o newaza, que é a luta de solo. E eu acabava tendo bons resultados, né? Não progredi porque eu tive que fazer uma escolha na minha vida. Mas com certeza, se eu tivesse continuado, eu conseguiria chegar bem mais longe do que onde eu estava começando a engatinhar, onde eu comecei a chegar. E só que assim, os senseis, tanto de jiu-jitsu quanto de judô, eles até hoje é meio fechado para aceitar. O pessoal do Gil... Hoje bem menos, né? Mas ainda tem. Já está mais flexível. O pessoal do Gil, na verdade, eles têm receio de lutar em pé porque acha que vai machucar. Porém, vou dar um exemplo. Quando eu vou no Barba treinar, o pessoal gosta de treinar comigo a parte de pé. Por quê? A gente sabe projetar. Quando cai, não cai aquele jeito seco, de forma errada. Quando a pessoa não tem o devido conhecimento da luta de tachiwaza, às vezes é aquelas quedas quadradas, acaba caindo de ombro, lesionando. E a pessoa que está recebendo a queda também, o uke, né? O cara vai cair errado, não vai bater mão, aí tragédia. Aí é uma coisa que linka com a outra.
E os senseis de judô são muito mais a mente fechada. Hoje também já está mudando um pouco. No entanto que alguns clubes estão saindo na frente. São Caetano, estou fazendo um trabalho há 2 anos. Tem outros clubes também que estão conseguindo fazer um trabalho à parte da luta de solo. Porque lá eu sou responsável no AD São Caetano pela luta de solo. Lá tem grandes técnicos, Sabino, Valtinho, Pedra, todos atletas, todos foram atletas de seleção e eu fui selecionado para trabalhar com, é uma honra. E é uma das coisas que eu falo sempre do judô, umas coisas que eu já falei aqui do jiu-jitsu, aqui no jiu-jitsu, um professor é responsável por tudo. Por inscrever o atleta, acompanhar o atleta, fazer o... E no judô não, você tem um cara, o técnico de meu azar, de solo. É o cara que eu só vou passar aquilo. As outras coisas são... Eu posso até ajudar, dar um toque, lógico, né? Que são seres humanos, né? Um computador. Mas a responsabilidade, isso daí já é uma das coisas que o jiu-jitsu tem muito a aprender com o judô. Exato. E principalmente uma das coisas que eu acho mais bacanas na estrutura do judô, você começou cedo e aí você tinha competições para estimular, não competições mesmo assim de alto rendimento. No jiu-jitsu a gente coloca as crianças no mesmo ambiente, com a mesma pressão do que os adultos. Isso faz mal, de certa forma, é prejudicial. Tudo bem, a criança vai lá, se diverte, mas a gente acaba colocando uma carga muito grande nas crianças. Eu que trabalho com um projeto social, as crianças vão lutar e elas não se divertem tanto quanto a gente acha que elas estão se divertindo. Fica muito tensa, né? Muito tensa, acabam chorando e aí desistem. Desistem do jiu-jitsu. E não é o que eu quero como professor, né? E no judô não. Tem festival desde criança, desde pequenininho, todo mundo ganha medalha. É um ambiente... E existem campeonatos voltados só para isso, né? É só sub-13. Então, é um ambiente voltado, né? E você tem professores especializados, né? Então, um técnico de sub-13, num clube tem muito isso. Sim. O técnico de sub-15, um técnico de sub-17, até chegar no topo do topo, e no topo você tem um técnico de cada área. Isso é uma das coisas que o jiu-jitsu tem a aprender com o judô, né? Muito. A gente eu vejo grandes, falar lá no Barba, a gente tem grandes atletas lá, jovens. Só que eu já conversei com o Grifo, com alguns outros professores. Não tem uma estrutura de treinamento para o atleta de alto rendimento. Nós tivemos quem estava fazendo um treino bastante semelhante, também o conhecimento que tem, o Grifo estava fazendo, mas a aceitação do treino que ele estava realizando... causou estranheza, né? O pessoal, porque para mim, eu já venho do judô, eu conheço planejamento de treino, períodos que o treino tem que ser intenso, períodos de calma. Hoje em dia, nós tivemos uma reunião ontem falando sobre treinamento, quantos randores faz, 10, 8, hoje diminuiu um pouco, mas a gente acha que tem que fazer quanto mais, melhor. Porém, tem que ter aquela cadência, vou fazer um forte, depois eu vou fazer um com mais ou menos, um mais tranquilo, aí eu faço outro forte, porque serão 10 lutas, 10 rolas, 10 randores. Então tem que ter essa progressão. Essa modulação de potência, né? Exatamente, e chegar próximo às competições, aí tem que diminuir. Por quê? Você vai sair, porque o jiu-jitsu é o famoso 10 de 10. Aí vai falar, eu sou cascudo, sou duro. E fazer isso a semana inteira, né? Não dá. O ano inteiro não vai dar, você vai se lesionar muito. Inclusive, foi um tema que a gente debateu aqui com o Marcão Buchaim, a gente falando dos mitos de preparação física do jiu-jitsu. Essa é uma que cai por terra. Não tem como, não tem corpo que resista, por mais que você seja novo hoje em dia. Vai chegar uma hora que a conta vai chegar, meu amigo, e você treinar a vida inteira, o ano inteiro, 10 de 8, cara, pode fazer bem para a cabeça, porque você vai ficar resistente, mas o seu corpo, né, fisicamente, não vai aguentar, né? Você não vai ter o mesmo rendimento Primeiro, a pergunta é, será que você vai conseguir chegar na competição? Já é. Entendeu? Aí o cara chega cansado, morre no primeiro. Aí já vai chegar lá lesionado, cheio de machucado, pode estar duro, resistente, porém cheio de lesão. Hoje em dia
A estrutura que tem no falar do São Caetano é fantástica. Os professores que tem lá, a programação de treino, nós temos reuniões periódicas lá para falar sobre o treinamento. A gente pega os feedbacks dos atletas, e aí, como vocês estão? Está muito intenso, está muito... Porque quando chega próximo... Tem a sensação física e tem a mental também, né? Exatamente. Então é muito profissional. Porque assim, antes do São Caetano, eu nunca tinha trabalhado num clube. Eu tive a honra de ser convocado, ser chamado para ministrar aula, porra. É um dos maiores clubes referência, onde passou Thiago Camilo, Honorato, Rogério Sampaio, Guilherme. Os grandes atletas de judô passaram por lá. Pô, Sabino, Valtinho, o Pedra, que é o preparador físico lá, todos atletas de seleção. Eu tenho a honra, poxa, de ser chamado para fazer parte desse grupo de técnicos. É sinal que eu acho que eu estou no caminho certo. Tá no caminho certo. E uma das coisas legais, assim, a gente pensa muito no alto rendimento, a gente fala de competição. O jiu-jitsu não tem um alto rendimento tão desenvolvido, a gente acha que tem, porque tem muito campeonato. Sim. E volume de campeonato não quer dizer qualidade de campeonato. Então, a gente tem uma parcela pequena, muito pequena, de caras que realmente vivem de competir. Até o pessoal que é campeão mundial na faixa preta tem que se dividir com aulas, tem que se dividir com seminários. O cara não vive exclusivamente da competição. Do judô a gente tem isso. Sim. Mas uma das coisas que a gente tem, que o judô tem a aprender com o jiu-jitsu, é justamente o apelo comercial. Sim. E o apelo comercial do judô ainda é muito fraco. Se perdeu no tempo porque se apegou, eu acredito, né, que se apegou mais a valores marciais. E o jiu-jitsu tem a aprender isso com o judô. Então, vamos começar da parte do comercial. Por que o judô não tem esse apelo comercial que o jiu-jitsu tem? Isso daí já vem da filosofia, né? O judô nunca foi um esporte onde os atletas lutavam... É o prazer de ganhar a medalha. Por incrível que pareça, eu sempre converso isso com os senseis. Pô, lá tem Sabino, Pedra, fora outros atletas, Thiago Camilo. Thiago Camilo é o que está mais à frente dessa parte comercial. Sim, o Thiago Camilo... Ele abriu uma academia agora excelente. Fantástica, ele tem umas ideias fantásticas. Para você trazer ele para fazer um seminário, ele tem que ser cobrado. E os senseis de judô não cobram. Vai de graça. Pô, não, mas é mercenário. Não é mercenário, é o seu trabalho, é a sua conquista. O cara vai viver do quê, né? Cara, quanto que... Vamos supor, eu vou trazer aqui o Honorato para fazer um seminário. Se eu chamar ele aqui, ele vem de graça. Daniel Hernandes, amigaço meu. Me graduou a faixa marrom. Ele e o Sensei Henrique Guimarães. O Henrique foi criado comigo na Associação Pessoa. Aliás, eu fui criado com o Henrique, né? Que eu era menor, acompanhei. Medalhista olímpico, para quem não sabe. Ambos, Daniel Hernandes. Isso. O Daniel Hernandes classificou no Mundial e o Henrique Guimarães, todo mundo sabe aí que é medalhista olímpico. Então, eu falo que eles próprios não se valorizam. E é o que eu estou tentando mudar lá, principalmente o pessoal fala que eu falo muito nessa parte comercial. E tem a qualidade, né? O pessoal tem muito conhecimento para passar, não só técnico, que eu sempre digo, técnica, qualquer pessoa pode ensinar, mas tem a história de vida, tem coisas que você viveu que pode fazer diferença total na caminhada de uma pessoa. Outra pessoa. Imagina o Daniel Hernandes, o Henrique Guimarães, que eu já ouvi várias vezes, ele é meu professor de judô, meu sensei de judô, então a gente já escutei a história dele várias vezes, de como ele pensava, de como ele treinava, e isso, cara, não tem como você mensurar, e a galera tem tudo isso para passar, estão no Brasil, estão aqui em São Paulo, na verdade, né, completamente acessíveis, e a gente perde isso. Uma vez o Sensei Henrique foi dar um seminário lá na Extreme Gold Team na época, né? Que hoje é Extreme Jiu-Jitsu na Zona Leste. Foi dar uma palestra, deu a aula de judô no tatame de jiu-jitsu, de graça. Você vê, porque ele não podia rodar o Brasil inteiro, tantas academias de jiu-jitsu aí que tem a aprender, principalmente o pessoal que quer viver do alto rendimento. E aí a gente pensa nesse apelo comercial do Sensei, mas tem uma outra coisa também,
por exemplo, o jiu-jitsu ele se tornou muito popular entre adultos. Sim. E é quem faz o negócio girar. Então, você tem aula de criança aqui, mas não corresponde a uma parcela muito grande comercial, assim, do seu faturamento. Isso é normal. Acho que em toda academia. Não tem uma academia que fala assim, não, aqui eu vivo só de dar aula para criança. Ainda não. E é justamente uma coisa que o judô faz muito bem. O judô tem muita aula para criança, aula em escola e tal. Mas aí chega 16, 17, 18, se o cara não chega na seleção... Para. Mas por que isso, assim? Na verdade, o judô é aquilo que nós falamos até no início. Começa muito cedo. Tem os festivais, mas a parte competitiva, vou falar que a competitiva forte, a partir dos 8 anos. Uhum. Então, o que acontece? Tem alguns senseis que exigem muito dos alunos abaixo de 18 anos, 16, de 8 a 16, 17. Uhum. Muita exigência para ser o cara, para chegar na seleção, para estar lá no meio. Uhum. E isso acaba saturando a cobrança. Principalmente tem muitos, a grande maioria no judô, pais que às vezes foram judocas ou que quiseram ser algo, transfere essa responsabilidade para o filho. Às vezes o filho tem uma capacidade, o pai vê essa capacidade no filho e acaba sobrecarregando, exigindo, cobrando. Na verdade, os pais acham que estão ajudando, mas está atrapalhando. Sim. Por quê? Ele vai fazer 18 anos e vai parar, porque eu fiz 18 anos, não quero mais treinar. Verdade. É o que vai acontecer. E é isso que acontece, na grande maioria. A gente tem essa parte aí das competições, estímulos de mirinzinho, né? Até 7, 8 anos, mas 8 para 9 o chicote começa a estalar, na verdade. É difícil a gente ver pessoas tipo com 25 anos, entre 25 e 30 anos, interessadas em começar o judô. Na verdade já é difícil, tipo, eu tenho um trabalho de 8 às 18 e depois eu treino judô no meu dia. Já é difícil de encontrar. Tem, lógico. É muito difícil. Mas já é mais difícil. No jiu-jitsu, isso daí, cara, 97% dos praticantes, né? O cara trabalha o dia inteiro, sai do trabalho e vem pra academia treinar, enfim, relaxar ali no final do dia. Mas, em compensação, os valores marciais do judô, o cara que pegou a faixa preta, não cheguei numa seleção, mas eu peguei minha faixa preta de judô. O cara leva isso pra vida inteira. Eu tenho muitos amigos que são faixas pretas de judô. Inclusive, quando eu comecei a treinar judô, um amigo meu lá da Bahia, o Danilo, e ele estava pegando a faixa preta. A gente estudou junto, então, da 8ª série, assim, até o 3º ano, e aí eu vi, né, até ele chegar na faixa preta. Da faixa verde eu acompanhei, mas eu só comecei a treinar judô, ele já era marrom pra preta. E daí ele falava assim, não, eu vou entregar o meu currículo, eu coloco lá, eu sou faixa preta de judô, porque isso significa muito, isso fala muito da minha personalidade, do meu caráter e tal. Eu achei, caraca, isso é um negócio muito louco, né? A gente não tem isso no jiu-jitsu, a gente perdeu os valores marciais, né? Da transformação da pessoa e tal, e voltou muito pro comércio, voltou muito pro hobby. Como é que é esse paralelo aí? Como é que você trabalha aqui? As pessoas que vêm treinar aqui, principalmente quando vêm de outra academia, onde o professor veio do jiu-jitsu mesmo, as pessoas chegam aqui, eles já tomam um susto, porque eu sou bastante exigente. Exigente com o quê? Aqui não treina kimono 2 cores, kimono colorido, rosa, nem pensar, nem pensar. Eu vejo ainda, infelizmente, muitas academias que permitem os alunos saírem descalço, ir até o bebedouro, voltar para o dojo. Eu acho isso um absurdo, aqui não acontece, eu não deixo. Os que saem, às vezes por esquecer, por impulso, eles já sabem que tem aquele castiguinho ali para pagar, porque, na verdade, nós estamos se preocupando com os alunos. A higiene. Tudo, né? É o mínimo, né? O pessoal... Eu nunca tive na minha academia um caso de bactéria de tatame, de kimono sujo, essas coisas, graças a Deus.
Mas eu trabalhei principalmente nessas academias fitness. Nossa. Primeiro, eu já acho muito, assim, eles têm a arte marcial como recreação. Eu acho isso um absurdo. E quando alguns professores, eu tinha até alunos meus que davam aula, o pessoal pisando de tênis no tatame, quando... Guarda de qualquer jeito, né? Quando eu vejo, eu já falo, não dá aula ali, porque não é o que eu prego. Porque as pessoas que me acompanham na minha rede social, que vê o meu trabalho, eu falo muito sobre higiene, sobre organização, eu falo muito sobre isso. Aí meu aluno dá aula numa academia fitness, aí é JP, é uma filial minha. Aí vai chegar lá, mas o JP fala tanto disso, o cara sai descalço, volta descalço. Então, tinha um aluno meu aí que eu mandava vídeos de pessoas com bactéria de tatame. E fica feio, cara, o eu negócio. Falava, meu amigo, se na sua academia ainda não teve, se você não ter uma atitude correta de manter a higiene do tatame, você vai ter muito problema. Porque isso daí é falta de higiene da sua academia, onde o meu aluno, o meu professor passa para você, só que você não toma as medidas preventivas, que é a higienização, não deixar as pessoas pisar de tênis e nem deixar outras modalidades, o pessoal sair descalço e voltar para dentro da área de treinamento descalço. Então, aí depois ele colocou até lona e tal, ele me agradeceu, obrigado pela... É um cuidado mínimo, né? Cuidado mínimo. E assim, dentro do tatame é a forma que a gente conduz, né? Eu sou bastante rígido. O Barbosa, ele é um pouquinho mais flexível nos treinamentos, mas eu acredito porque da onde ele veio a rigidez era extrema. Então, e assustou muita gente, eu tenho certeza que ele é mais flexível porque ele não quer ser como ele foi conduzido. E eu também, a minha sensei muito rígida, aprendi muito, a minha vida a ter responsabilidades com a minha sensei, mas essa é a diferença. Aqui eu sou bastante rígido, mas flexível. E você falou sobre uma questão do infantil, né? Aqui também essa é uma grande diferença nossa. A gente está com 30, a gente tem uma turma kids bem legal. Por quê? A metodologia de aula do meu Kids, não sou eu quem dou a aula. Aqui eu tenho um programa, eu não procuro desenvolver atletas competidores visando só competição. Na verdade, o jiu-jitsu hoje mudou muito. O pessoal que treina, poucos gostam de competir. A grande maioria vem para a conquista da faixa preta, para autodefesa, para ter... Um hobby mesmo, exato, né? Um prazer. Um hobby, um objetivo de chegar, ter um objetivo. Porque quando a pessoa vem procurar aqui, eu falo, qual que é o seu objetivo dentro do jiu-jitsu ou de qualquer outra arte marcial que aqui tem? Eu falo, você tem que ter um objetivo. Eu falo, não adianta a gente começar uma coisa e não ter nenhum objetivo que você não vai querer concluir. E aí eu faço essa verificação aqui. Eu faço um trabalho de desenvolvimento de alunos meus, que eu vejo que a gente vê atitudes de todos. Quando eu identifico que tem um aluno que eu vejo que dá atenção para o outro, que tem aquela paciência, eu começo a fazer um trabalho para ele aprender a dar aula. Massa, legal. Eu faço esse trabalho, eu tenho o Zacarias, conhece, que vai lá treinar, o Rafa, e ele começou a turma Kids. Eu comecei, aí eu passava a minha bagagem de aprendizagem que eu tive dando aula em escolinha, eu fui passando tudo para ele. Na minha época eu não tive muito, eu fui aprendendo na porrada. O aprender a dar aula, eu tive orientações da sensei, mas no dia a dia ela não estava lá do lado orientando. Aqui eu tô com eles. Eles estão dando aula, eu tô ali, mas eu fico olhando, eu sempre dou feedbacks para eles. Eu não interfiro na maneira, eu não vou lá, você tem que dar aula assim, assim, assado. Eu falo, você tem que ter
o vocabulário, se preocupar muito com o vocabulário, a forma de falar com as crianças é diferente de falar com adulto. E eu comecei a desenvolver primeiro o Rafael Zacarias, ele vinha fazendo um trabalho há 3 anos e meio, 4 anos, que a gente começou no nosso outro centro de treinamento. E viemos para cá, aí chegou uma época que tinha quase 30 alunos, porque nós tínhamos só 2 horários. Hoje nós vamos ampliar de segunda a sexta, todos os dias. Legal. Porque cresceu muito. E assim, eu falei, eu preciso encontrar mais um para acompanhar como instrutor, o Rafael, porque tinha muita criança. E aí eu fui olhando, observando, e aí eu indiquei o Ricardo. Na época ele era faixa azul, ele pegou a roxa no final do ano agora. Cara, ele estuda, ele é educação física, faz a faculdade. Assim, a gente tem um pouquinho de bagagem, né? Eu falo que essas 2 indicações que eu tive para ministrar aula aqui, eu não pego gente de fora, porque eu sou muito crítico e se a pessoa não estiver dando aula do jeito que eu quero aqui, não vai dar certo. Então eu gosto de preparar os meus alunos e vai seguir o mesmo conceito, as mesmas ideias que eu tenho, só que da forma deles. Sim. E aí o Rafael ele arrumou um trabalho nesse meio tempo, e aí o Ricardo já vinha... Ele pegou muito rápido. 6 meses, ele já conduzia as crianças sozinho, e aí o Rafael conseguiu um trabalho, e aí era no período que ele dava aula. E aí até minha esposa falou, poxa, mas o Ricardo vai dar aula sozinho? Eu falei, não, deixa ele. Aí eu colocava o kimono, iniciávamos, fazia o cumprimento, mas eu deixava ele conduzir. Não teve uma vez que eu precisei interferir. Eu falei, eu só tô aqui dentro do dojo, se eu precisar, eu estarei com você para auxiliar as crianças e tal, mas a aula é sua. Eu não interfiro na aula deles, a única coisa que é o feedback. Entanto, nesse período que estamos, ele dá aula online. É uma alegria de, sabe, quando a pessoa tem prazer. Sim. E é isso. E aqui está crescendo muito o Kids, por quê? A metodologia de ensino. E é uma das coisas que o jiu-jitsu deixou de lado durante muito tempo, né? Então, ao mesmo tempo que a gente cresceu no comercial para atender os adultos, é muito popular entre adultos, isso é muito bacana, porque é uma arte marcial que a gente pode de fato praticar. Sim. Quando você é adulto, você não vem aqui fingir que treina, você treina mesmo. Mas a gente deixou de lado muito tempo o infantil, né? A paciência, aí não é rentável, o dono de academia não quer pagar um professor. Sim. Eu entrevistei o Kiose lá em Alphaville, poxa, na aula de criança, você está comentando aqui, são 2 pessoas, e às vezes a aula não é tão cheia quanto a do adulto, e aí você tem uma despesa maior. Mas se a gente não investir nas crianças, a gente não tem uma renovação. E aí até no alto rendimento isso é afetado, porque a gente vai esperar o cara começar com 24, 25 anos para descobrir se ele vai ser bom de jiu-jitsu, do que trabalhar a base, ficar plantando ali para quando chegar com 16, 17. Tudo bem que a gente tem, isso está mais comum hoje em dia, mas ainda não é tão comum. A gente já tem atletas de 16, 17 anos que são fenômenos. Sim. Falta nome para a gente falar já. Mas não é tão comum quanto no judô. No judô, o Thiago Camilo foi medalhista olímpico, vice-campeão olímpico, com 18 anos de idade. 18. Você tem como imaginar isso? Assim, é uma coisa que a gente ainda não vê muito no jiu-jitsu, porque falta esse investimento justamente na base, que é uma das coisas que o judô faz com maestria, né? Sim, aqui eu já penso diferente. Eu falo que, na verdade, desde quando iniciamos o trabalho lá, por ser essa forma diferente, o que acontece? O jiu-jitsu ele ainda é muito recriminado pelo passado. Então os pais ficam meio receosos de colocar no jiu-jitsu. Tem muita... Porque aqui me ajuda por quê? Por eu ser do judô e do jiu-jitsu. Sim. Então quando alguém me liga aqui, mas tem judô? Eu falo, não, pode vir. Sim. Porque eu vou além. O jiu-jitsu para criança
é muito mais tranquilo em relação à aprendizagem do que o judô. Pois é, e as pessoas não enxergam isso, né? Porque é menos risco de lesão, porque vai estar mais no solo. As projeções que tem são mais tranquilas, não é aquela sequência, porque desde pequeno a gente faz muito na guiar, cai muito. O risco de uma criança jogar uma outra de forma errada. Acontece, corre o risco, não é dizer que vai acontecer, né? É uma balança. O judô, a filosofia, a disciplina, essa coisa toda, o judô está anos-luz à frente. Sim. Que é o que faz a criança... O primeiro passo que o pai vai procurar uma academia de judô para o filho é pela disciplina. Sim. Pela disciplina. Para deixar o filho mais calmo, conviver com outras crianças. Exatamente. Então, isso... Tem muitas academias na Redondeza, no Brasil em geral, que vai entrar uma criança, coloca para treinar com adulto. Na turma de adulto, é verdade. Não tem como. Não tem como. Como que você vai dar uma atenção? Você acha que você vai conseguir dar atenção para uma criança e para um adulto igual? E o pior é que, às vezes, uma criança, ela até consegue se adaptar ali e tal, ainda mais se, por exemplo, o que normalmente acontece, ele é filho de alguém que está fazendo aula. Aí o pessoal acha, não, tá super tranquilo, é super de boa. Ele vem, fica tranquilo, ele nem dá trabalho, nem parece que tem uma criança aqui. Só que a longo prazo isso não vai fazer, não é benéfico. A criança precisa conviver com outras crianças, como você falou, tem um vocabulário de criança, uma abordagem de criança. E é um investimento que a gente precisa começar a fazer mais no jiu-jitsu, assim. Mas, uma coisa que você tinha até falado, todo mundo olha muito para a competição. Sim. Então, até no jiu-jitsu, no judô principalmente, mas no jiu-jitsu. Bota a criança lá, vamos colocar para competir. O cara começa a treinar, vamos levar esse cara para competição. No judô até estava com um projeto antigamente, aí o menino começou a fazer aula, sei lá, com uns 15, 16 anos, falou assim, puta, pena que você tá tarde, você não vai chegar numa seleção. Eu disse, pô, mas a seleção não é, às vezes nem era o objetivo de vida do cara, o cara só, no caso com quem eu estava trabalhando, o cara tem um prato de comida, já era o objetivo pois maior. Ou trabalhar com a arte marcial, enfim, né? Outras questões. E uma abordagem sua que é muito interessante, a gente já tem falado aqui, que a gente precisa começar a não somente focar na competição. Tanto o judô quanto o jiu-jitsu, se começar a olhar o todo, né? Do hobby, do bem-estar, do lifestyle, tudo isso, a gente vai conseguir alcançar muito mais pessoas, né? Com certeza. Aqui as nossas crianças, as crianças e os adultos também. Aqui eu faço sempre um campeonato interno. Eu falo que a competição ela faz parte de aprendizagem. Sim, sim. Na minha vida, a competição, o que ela desenvolve? A adrenalina, o desafio. A nossa vida é uma competição diária. Para a gente sobreviver é uma competição. Eu trabalhei no ramo de vendas. Qualquer ramo, se você não for forte, se você não for resistente, agressivo na forma de conquistar os seus objetivos, você não vai... Aonde que você vai conseguir isso? Você vai participar de uma competição. E quando é uma competição entre os amigos, cara, às vezes eu chego aqui e falo, hoje eu vou fazer uma competiçãozinha. Tem nego que seca a boca, começa a tremer. Mas o objetivo é exatamente este. Porque você vai fazer uma entrevista de trabalho numa multinacional, você vai ver só cara fera da área. Você vai chegar ali, se você não está preparado psicologicamente, cascudo, como a gente fala, vai olhar ali, você vai... Vai murchar. Você não vai ter a segurança. Então, a minha condução para os alunos que iniciam aqui não é ser competitivo, lutar paulista, brasileiro, conquistar. Os meus alunos eu não cobro de ter resultado. Eu falo, é importante a competição nesse intuito, pensando na vida. Porque eu vendia carro. Carro é uma... Cara, é uma cobrança absurda. Então, quando chegavam os diretores, gerentes, final de semana você tem que me entregar 10 carros vendidos. E eu ficava tranquilo. E outros amigos meus, puta, mano, 10 carros, de onde a gente vai tirar 10 carros? Por quê? Eu sempre fui cobrado, eu sempre aprendi a ser cobrado. A minha sensei, às vezes, tinha competições, quando era júnior, eu já lutava sênior.
que no judô é a categoria principal. E às vezes ela chegava para mim, ela me chamava de John também, ó, você precisa ser campeão, que a gente só falta 5 pontos para a gente ganhar o troféu de primeiro lugar. Eu falava, Rai Sensei, ia lá e na grande maioria, não todas, né? Mas eu sempre adorei e sempre consegui bater metas. Na verdade, eu funciono melhor na pressão do que quando tá aquele negócio monótono, eu não gosto. No entanto, eu participo de competições hoje. Eu não ligo para título, eu gosto do desafio. Com quem eu vou lutar? Pô, aquele cara é assim. Aí eu cresço. Se é um cara normal, vamos colocar assim, vou lá, luto, ganho, perco, não que isso daí. Mas quando fala assim, pô, aquele cara é o campeão mundial. Pô, aí vamos supor se fosse de outra equipe, mesmo sendo, vou lutar com o Adriano Silva. Cara, vou lutar com o Adriano Silva. O cara é o número 1 da minha categoria. Pra mim, se eu ganhar ou se eu perder, pouco importa. É o prazer de estar lutando bem. Com o Adriano Silva, tem um monte de... Tem outros grandes atletas. Lutei com o Cabrunco, que era da G13. Perdi 2 vezes, 2 ou 3. Aí eu coloquei o objetivo, não, eu tenho que ganhar desse cara. Aí a última vez antes dele ir embora, ganhei dele. Mas é o objetivo, é o prazer que eu tenho. A medalha, a conquista do título, é lógico que é legal ser campeão brasileiro e tal. Mas eu falo que se eu tivesse, assim, é que pra gente lutar esses desafios, super lutas, essas coisas, a gente tem que conquistar títulos, né? Porque senão a pessoa, se você não é visto, você não será lembrado. Mas eu acredito que dentro desse perfil de competição, eu gostaria mais, hoje em dia, porque meu foco não é, eu não tenho tanto mais esse negócio de o pessoal pergunta muito pra mim, ô JP, por que você não vai lutar o Mundial? Você tem grandes chances, treinando direitinho, fazendo. Eu falo, cara, pra eu lutar o Mundial, eu vou ter que desembolsar entre 6, 7 mil. Eu tenho meu negócio, eu prefiro investir no meu negócio, a não ser que eu tenha um patrocínio, que alguém me banque, aí com certeza eu vou e vou ter um bom resultado, porque eu coloco, quando meus alunos eu vou competir, eu sempre brinco com eles, às vezes até lesionado, falo, pessoal, eu vou e vou ser campeão. Eu saio falando, tem gente que fala, quem vê de fora, fala, é prepotência. Não, não é prepotência. Confiança, né? Eu já tenho que sair daqui para vencer. Se eu vou vencer ou não, é outra coisa. Mas eu sempre saio da minha casa para ser campeão. Quando eu abri o centro de treinamento, eu tenho um videozinho gravado, numa janelinha, eu falei, hoje está sendo a primeira aula, eu vou ser uma referência na Zona Norte. Eu nunca na minha vida eu quis ser mais um. Eu quero sempre estar entre os melhores. Ser o melhor é muito difícil porque tem muita gente boa, mas eu sempre tenho o prazer de estar entre os melhores, convivendo com os melhores. A gente não pode se... eu sou uma academiazinha ali, eu treino com... Não treino com qualquer um. Eu treino, lá no Barba. Quem treina lá? Adriano Silva, Andrei, Chiosi, entre outros, Petio, Pardal, um monte de atletas, Lael, faz muita também. Força. Pouquinho. Então, são grandes nomes. A gente tem uma porrada de gente boa lá, então eu não treino com qualquer um. E eu não fico pequenininho. Eu falo que eu não nasci para ser pequenininho. Eu estou engatinhando dentro do que eu quero. Eu estudo, eu procuro conhecimento. Nesse período a gente estava conversando. Isso. Eu tô aprendendo muita coisa. Uma coisa que eu vejo, esse período que estamos passando, muita gente murchou. Eu vou perder, vai fechar, vai não sei o quê. Sim. Não, cara. Se eu não conseguir, eu consegui um acordo para manter o meu negócio. Se não fosse aqui, eu poderia entregar aqui, mas eu vou para outro lugar. Eu não vou desistir nunca. Isso não. Sim. Agora a pessoa, acabou com a minha vida, que isso acaba. Não existe isso. Vai acabar com o seu projeto se você for fraco. Que é o que a gente estava falando da questão da competição. Porque tá certo que esse negócio, esse vírus é mundial, nunca ninguém na vida esperou. Pegou todo mundo de surpresa. Só que é uma aprendizagem para todos, vai da forma que você
vai lidar com isso. É óbvio que tem a questão das mortes, tudo que infelizmente teve. Poxa, mas você se cuidou? Você fez a sua parte? É uma coisa. Não que as outras pessoas que acabou acontecendo não se cuidaram, a gente não tem como falar ou julgar. Até porque o negócio veio do nada e aconteceu esse boom. Então, a gente tem... Eu sempre falo, muitas vezes, eu fraquejei, eu fiquei triste. Teve um dia que eu cheguei aqui, cara, eu comecei a chorar. Eu vim para dar aula aqui, o meu menino estava aqui, eu falei, comecei a chorar. Porque de ver isso aqui vazio, sempre tem fluxo, me deu um negócio, eu comecei a chorar, falei, meu, não estou bem, fui para minha casa, eu tirei um dia, eu me permiti um dia de ficar triste, só que eu estava triste e pensando, no outro dia eu já estava normal, fazendo as coisas, ligando, resolvendo coisas, porque ninguém é de ferro, às vezes as pessoas veem a gente sem ser, você no seu projeto, Sim. Eles têm você como um super-herói. Como se você não tivesse fraqueza, porque a gente às vezes vai dar aula lá com problemaço na família ou financeiro ou qualquer coisa, mas a gente está sempre lá sorrindo, feliz, então eles acham às vezes que a gente não tem problemas, mas é da forma que a gente vai levar. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando, eu falo, poxa, eu vou... Não, mas eu não vou falar porque às vezes a forma que eu falar pode soar como se eu esteja... Ah, não, mas às vezes as pessoas veem, a minha academia é linda, não é o que eu quero ainda, mas tem muita gente que acha que eu sou rico. Pô, a academia do JP, cara, você não sabe o trabalho que é para você. Poxa, é uma grande conquista ter uma academia nesse padrão assim. É uma imensa. As pessoas acham que eu estou nadando em dinheiro. Mas é verdade, tem gente que às vezes conversa comigo, olha, cara, é um trabalho muito árduo. Só quem tem academia, quem tem o negócio que pode falar. Sim. Porque a gente tem que ser forte. Isso aí. JP, a gente chegou nessa hora aqui do nosso podcast, da nossa entrevista, do BJJ Talk, que a gente tem um joguinho muito tradicional chamado de raspa ou passa. Eu vou te dar alguns assuntos do jiu-jitsu. Se você gostar, você raspa. Se você não gostar, você passa. Se ficar no meio termo, é double pull. Vamos jogar? Bora! Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. E eu nem sei se eu tinha deixado separado já, mas eu acho que sim. Raspa ou passa. Muito bem. Primeiro, você já até falou sobre kimono de cor estrambólica. Você raspa ou passa? Passo. Absurdo isso. O pessoal do judô não gosta nem de kimono preto, quanto mais de kimono vermelho aí. Aqui eu permito os kimonos que a federação permite. Tem o preto ainda, mas sempre tem aquela história de vai tirar, não vai tirar. Enquanto permitir, vai ter. A partir do momento que não permitir, não terá mais. Branco e azul. Eu sigo as regras. Muito bem. Lutar absoluto, você raspa ou passa? Eu raspo, eu gosto. Eu gosto de um Fazer uma desafio, forcinha. Adoro me desafiar. Fazer força também, né? Bastante. Muito bem. Treinar defesa pessoal, você raspa ou passa? Eu não treino, mas eu acho que a realidade hoje do jiu-jitsu, eu raspo. Eu estou incluindo aqui essa modalidade dentro do jiu-jitsu, né? A questão, o produto defesa pessoal, eu raspo. Muito, muito bacana. Corredor na graduação, você raspa ou passa? Hoje eu passo. Eu não proíbo, tá? Aqui eu não faço mais. Tá. Mas tem outros professores que dão aula aqui que eles fazem. E tem alguns alunos que passam. É livre. Eu tenho outras filiais, pessoal do interior. Eu tenho um de Leme, que é o Murilo Dalcin. Ele nunca gostou de corredor, nunca teve. O pessoal de Novo Horizonte, eles gostavam muito, só que alguns alunos já não gostavam. Eu mostrei para eles, porque eles são um pouquinho mais fechados e tal. E hoje já está mudando. Mudou, né? Acho que é passado, né? Exatamente. Então, eu acho que é uma prática que não cabe mais. Nunca. Lógico que a gente sempre vai ter assim, é feito no bom humor, é feito entre amigos, a pessoa está de acordo, beleza. Agora você fazer pressão ali, às vezes a graduação, os pais vêm assistir, os amigos,
e aí você mete um corredor, assim, eu acho que nem combina com a ocasião, né? Na verdade, a questão é, se fizesse um corredor, eu até acharia legal, se as pessoas fossem coerentes. Uhum. Na verdade, quando a pessoa fala corredor, já pensa em machucar o amigo. Quer espancar, né? Então, eu vou falar que nas épocas lá atrás, na verdade, comum. Tinha professores que adoravam me chamar, por quê? Eu venho do judô, os caras faziam um círculo, falavam, vai fazer com o JP. Eu arremessava os caras e depois arremessava, caindo no pé. Coisa de maldade. Coisa de maldade mesmo. Só que hoje eu vejo que hoje não tem como mais. Mudou muita coisa o nosso cenário, graças a Deus. O pior é que quando eu já participei de uma graduação que tinha um tal de teste de samurai antes. E aí o cara, quando ia pegar a faixa preta, ele fazia o teste de samurai. Aí ok, era feito em off, ninguém participava, só as faixas pretas e quem ia pegar a faixa preta. Só que o cara chegava na graduação, cheio de hematoma, sem conseguir andar direito, não conseguia nem vestir o kimono. No dia de receber a faixa preta, com um monte de parente assistindo e tal, o cara todo machucado, costa roxa, os caras branquinhos assim, né? Mas, pô, faz sentido? Você olha assim, combina com a ocasião? Não combina. A pessoa, você vai se formar na faculdade, aí chega lá, você chega todo roxo, todo sem conseguir andar. Ué, o que aconteceu com esse cara? É a mesma coisa, então... Enfim, mudamos. Graças a Deus, o jiu-jitsu mudou. Evoluiu. Trash talking, você raspa ou passa? Desde que seja uma coisa saudável, eu acho bacana. Quando fica para o lado agressivo, o lado do desrespeito, aí não vai. A gente sabe que tem muito no MMA, até nessas lutas casadas, mas a gente sabe que no final é para vender o produto, para vender o evento. Tem que ter, desde que não seja nada desrespeitoso. Eu acho bacana, eu acho de você desafiar a pessoa sem faltar com respeito. É legal. É bacana. Eu defendo. Eu sou suspeito para falar. MMA, você raspa ou passa? Eu vou falar que eu não sou muito adepto de assistir, de acompanhar. Nós estamos aqui, eu estou trabalhando com 2 alunos que eles gostam. Uriel, você conhece? Já treinamos juntos, pequenininho. Outro dia nós estávamos vindo do treino lá do Barba, ele falou, mestre, o que você acha do MMA? Eu falei, Uriel, eu sinceramente não gosto. Já quando eu treinava na Lotus, no início do projeto de MMA, com o Givanildo Santana, com o Fábio Negão, eu participei. Até ia lutar, só que a minha mãe, minha esposa, já namorava com a minha esposa, e elas não gostaram muito. Eu nunca gostei de fazer nada que eu não tivesse o apoio da minha família. Então eu acabei deixando de lado. O pessoal fala muito, você viu o fulano de tal? Eu falei, poxa, eu não acompanho muito. Mas nós estamos fazendo um trabalho com o Uriel, ele lutou SFT. Cara, fez 2 ou 3 lutas no dia. Pô, nocauteou. Uma ele ganhou no chão, outra foi na mão, foram 2 lutas, lutou a principal. E tem o Thiago Pato, acho que você conheceu também. Pato era eu falo que foi um desperdício aí pro jiu-jitsu, mas são direcionamentos que ele escolheu, mas também tá fissuradão aí no MMA. E a gente tem o professor Ricardo, ele tem a equipe de Muay Thai, ele já lutou MMA, ele adora MMA. Então nós fizemos essa parceria e estamos trabalhando com os 2 aí. Eu acho que a gente vai dar jogo aí, esses jovens aí. O próximo aqui do nosso Raspa ou Passa. Fechar campeonato. Você raspa ou passa? Eu passo, eu acho isso um absurdo. Quem vem do judô, né, não consegue entender isso. Uma vez, acho que foi até com o Lara lá do Almeida, eles estavam falando esse negócio, mas não foi uma discussão, foi um debate, a gente debatendo. Eles fecham, porque... Só que eu vejo que é um objetivo, a modalidade é individual. Nós treinamos em equipe. Sim. Vai eu e você é meu amigo. Vou lutar qualquer competição. Eu já tive isso no judô uma vez.
E outra recentemente no jiu-jitsu. Acho que a única vez na vida que eu ganhei um campeonato sem lutar. Que eu ia lutar com um rapaz de uma equipe aí, ele foi, mas não lutou, entregou a luta para mim. E a outra era o Chicão, o nosso Chicão. Sim. Aí o Chicão ganhou e falou, JP, não vamos lutar não. Aí eu ainda falei assim para ele, Chicão, seus filhos estão aí, sua família. Não, fica tranquilo. Eu falei, não foi eu que fui pedir. E uma vez no judô teve um amigo que falou, ô Joaquim, deixa eu ganhar hoje, na próxima a gente chegar junto. Eu falei, não, eu ganho hoje, ganho amanhã, se você quiser deixar, o problema é seu. Porque eu não vou deixar. Porque, cara, é objetivo, você treina muito, aí você vai chegar aqui, vamos supor, eu sempre falo, eu vou chegar numa final com o Grifo é da minha categoria. Vou chegar o Grifo, deixa eu ganhar hoje aí. Você acha que ele vai deixar? Nunca. Cara, é um prazer lutar. O Grifo e o Diego, que treinam juntos há muitos anos, treinam juntos, lutam juntos, fazem final e no outro dia estão treinando juntos de novo. A minha categoria, eu, Diego, Grifo. O Diego, agora ele é Master 2, eu subi pra 3. Só que, cara, você acha que se eu lutasse com ele eu ia ficar triste se eu ganhasse ou perdesse? É uma honra de lutar. Ó, o Diegão, porra, baita professor, baita atleta. Pô, lutar com o Grifo, o cara é uma referência. Sim. Se eu ganhar ou perder, é óbvio que eu vou dar a minha vida. Assim como... E a amizade não vai mudar nada. Não vai mudar, porque é o que o Barbosa fala. Se o cara é de fato seu amigo, não vai mudar nada. Ele fala assim, é melhor vocês resolverem no tatame, não deixa eu resolver fora. Porque não dá, eu acho absurdo. Agora, quando é um absoluto, olha lá, chegou nós dois. Milão, ok, então pode a gente sai na mão lá para ver quem é campeão. Isso daí eu acho justo. Ou, estratégia de equipe. A gente está no campeonato mundial ou chegou na semifinal, mas eu também não deixaria. Sei lá, eu ia lutar. Eu acho que tem que lutar. Eu acho que eu ia lutar. Eu falasse assim, mas afinal, cara, como você vai saber se eu perco ou se eu ganho? Não tem como saber isso. Então você pode pegar um cara que você sempre ganhou, chega lá, é o dia dele, ou você pode pegar um cara que você sempre perdeu. Exato. E aí você vai ganhar. Ninguém nunca sabe lutar, a gente só decide luta lutando. É luta. Então eu acho que isso daí, na verdade, as pessoas que cedem não têm objetivo real. Esse é o meu pensar. Eu sempre falo para os meus alunos aqui, chegar, sai na mão lá e Bacana. se virem. Padronização de kimonos, você raspa ou passa? Eu raspo. Todo bonitinho na beca. Eu sempre, antes do mestre ter a padronização, começar com a padronização, meus alunos sempre tiveram JP, Barbosa, JP, sempre tive padrão. Desde que eu comecei, sempre gostei muito de organização. Sempre fui muito chato. E aí faz a diferença, né? Treinar preparação física, você raspa ou passa? Raspo. Muito bom. Quem vem do judô faz isso daí, né? Eu falo assim, eu fiquei 2 anos sem competir, próprio jiu-jitsu agora, eu estava numa ascensão muito boa, tendo ótimos resultados, tanto no judô quanto no jiu, porque eu ainda brinco, me divirto competindo nos dois. E é lógico que eu nunca vou perder, eu falo me divertindo, mas eu sempre vou buscando o meu objetivo, que é sempre estar no pódio, buscar ser campeão. E em 2017, 17 para 18, tá? Cara, eu tava bem, cara, tava muito bem. Só que a minha vida de atleta eu sempre treinei muito tatame. Eu não gostava de puxar ferro, mas muito tatame. Então as minhas lesões começaram a gritar agora. Por falta da preparação física, né? Eu tava treinando com o Ivan, a gente saindo na mão lá. Ivan pequenininho, fraquíssimo. A gente tava treinando muito bem com ele nesse ano. E era muito bom. Aí eu fui passar, quando ele foi repor, eu voltei. Eu fui de encontro com o quadril dele. Eu bati a cabeça e fiquei. Eu não estava sentindo a parte de baixo. Aí depois voltou, graças a Deus. E aí eu descobri que eu tenho uma hérnia, 2 protusão e uma artrose na cervical. Essas coisas é melhor nem investigar, porque... Então, mas nesse período eu tive, porque eu tenho um parceiro que é a ITC Vertebral, o Dr. Bernardo. Cara, eu cheguei lá, eu não me mexia.
foi desesperador. Então foram 2 anos aí de muito sacrifício. Aí eu tive um desafio. Eu lutei com o Charles. Eu fui lutar com o Charles. Aí foi um período que eu tava treinando com o Thiaguinho. O Thiaguinho conhecia o Charles e tal. O Thiaguinho tava me ajudando. Eu já tava bem. Pô, tava treinando. Se eu ia ganhar ou perder, pouco importava. Mas eu ia fazer uma ótima luta. E era uma competição só de finalização. Sim. Os caras falaram, você é louco, JP, você vai lutar com um cara, maior finalizador do UFC, um evento só de finalização. Eu falei, por que não? Qual o problema? Só que aí o que aconteceu? Eu tava recuperado, tava treinando bem, faltando umas 2 semanas, aí o Thiaguinho começou a puxar um pouco mais. Umas 3 semanas. Na terceira, essa semana ele falou, JP, agora vamos dar esse treinar forte, sair na mão. Ele falou, vou te bater muito, mais do que ele já batia. E aí na segunda e a última semana a gente faz mais movimento e tal. E aí eu sei que ele me colocou a X lá, eu caí de cabeça, travou tudo de novo. E aí eu lutei o evento porque, poxa, o evento do cara, todo mundo ia pra ver quem? O Charles do Bronx lutar. E aí eu fui padecendo, aí eu não fiz uma boa luta, mas eu lutei. Legal. E foi uma experiência boa. Legal. Lutei com o Charles do Bronx. Tá. É para poucos, né? Muito bem. Anabolizantes, você raspa ou passa? Para jovens, vamos colocar assim, eu acho não necessário. Se é uma reposição, uma pessoa que tem um acompanhamento médico, uma pessoa que é reposição hormonal, né? Hoje eu tenho um doutor, que é o Dr. Deláquila, que me ajuda também, essa parte de... às vezes a gente está meio... A saúde tem mais para baixo, eles fazem uma investigação lá, eles pedem tudo que é exame, eles conseguem diagnosticar. Se for necessário uma reposição hormonal, eu ainda não sou. E aí, beleza. Agora, para os jovens, eu acho que não tem necessidade. O pessoal está com a testosterona lá no teto. Eu acho que tem várias outras formas de recuperar a lesão, porque o pessoal fala muito que acelera a recuperação das lesões, aquela coisa toda. Faz sentido? Faz sentido, mas hoje tem muitos fisioterapeutas, coisa que na nossa época lá a tecnologia está bem melhor. Tal. Hoje, os cuidados com os atletas hoje é bem diferente. Sim. Então, eu acho, nesse sentido assim, eu acho positivo. É o double pull, né? Double pull, ficou no meio termo. Ficou no meio termo. Agora, esse último aqui é uma coisa que eu sempre pergunto para todos os convidados. Na verdade, eu gosto de ouvir opinião. Não precisa dizer necessariamente se raspa ou se passa. Mas, principalmente para quem é do judô, sempre uma opinião interessante, que é o termo creonte. O que é que você entende do termo? Qual é a sua opinião sobre? Cara, eu acho que isso não existe. Excelente. Isso não existe, nunca existiu. Eu vou te falar as minhas passagens no jiu-jitsu. Comecei no Roberto Lage, depois eu fui o sensei lá de... Nossa, faz tanto tempo. É que eu fiquei muito pouco período com ele. Aí ele acabou desistindo. Aí de lá eu fui treinar com o Branco, que ele treinava com o Giba. Do Giba eu fui para Lotus, treinar com o Fábio Negão. Aonde eu comecei a me desenvolver como praticante de jiu-jitsu. Que até então eu era um judoca que lutava o solo. Tinha bons resultados? Tinha por causa do judô. Sempre treinei muito forte, treinava com seleção, então a bagagem era boa e a gente se virava. Mas aprender jiu-jitsu eu aprendi com o Fábio Negão, Givanildo Santana, Carvoeiro, o pessoal lá da Lotus. De lá, aí eu vim pro Barbosa. Não, minto. Antes do Barbosa eu treinei com o Cláudio Godoy. O Claudinho. Cara, eu tenho portas abertas em todos. Porque eu soube sair, eu entrei, saí. Hoje eu converso às vezes com o Fábio Negão. Ele falou, vai lá visitar com o Cláudio. O Cláudio foi meu atleta na Uni Santana. Quando eu era diretor técnico lá, eu dei uma bolsa para ele era meu técnico, a gente conversa bastante. Eu acho que
A pessoa tem que ter, poxa, eu tenho que estar bem. Eu tô indo lá, eu tô treinando, é o que eu quero? A condução, o perfil de treinamento é aquilo que eu quero? As pessoas que lá estão me faz bem? Sim. Eu vou ficar. Não está agregando para mim. Por que eu vou ficar? Então eu não tenho esse negócio de creonte, na verdade, eu acho uma coisa mais estúpida que existe. O pessoal fala, lá atrás tinha, cara, desde lá atrás eu acho que não existe. É porque mudou tudo, né? Era uma conotação, fazia sentido para aquela ocasião, para aquele uso, né, do Carlson, no caso, para ele fazia sentido. Mas aí as pessoas se apegaram nisso para meio que possuir as pessoas, né? Eu sou como se fosse dono e que, pô, eu comecei a te ensinar jiu-jitsu, você não pode sair daqui nunca mais. Ou então, pô, você mudou de equipe, eu paro de falar com você. Por quê, sabe? Não faz sentido nenhum. Eu vou falar uma coisa. Teve um jovenzinho, uma criança, que passou a treinar comigo. Cara, o ex-professor dele teve coragem de no perfilzinho dele lá do Facebook, o Instagram, não lembro o que era, e colocar isso daí, que ele traiu ele, que foi creonte, que... Para uma criança, bicho. Para uma criança. O que aconteceu? Os amiguinhos que ele tinha lá virou a cara para ele. Aí eu mandei uma mensagem para ele e falei, meu amigo, pô, o pior que... Não vou citar nome, porque não vem ao caso. Pior que o cara é uma pessoa bacana. Eu não sei o que levou ele... É que aonde ele treina tem... Eu não falo que é certo ou errado. É o conceito da onde você treina. Eles pregam isso, gostam disso. Eu acho que a pessoa que treina nesse local, que as pessoas acham que é seu dono, você paga a academia e eu sou seu dono. Não existe. Não isso. Tem lógica, cara. Não Na existe, verdade, quem teria que ter medo de perder o aluno é o professor. E as pessoas que... Eu conheço faixas pretas que têm vontade de treinar em outros lugares e que se permitem. Poxa, mas é fogo, pô, cara. Já tive pessoas que... Aí fala assim, você sabe como é que é, né? Pô, eu já tive pessoas que veio treinar aqui e falam, poxa, o treino é muito diferente. Cara, a porta está aberta. Mas... Não, eu quero, mas... Aí não vai, porque... Eu estudo muito jiu-jitsu. Eu gosto de linkar muito movimentação com a parte de ajuste do mestre. Eu adoro estudar, eu fico assistindo vídeos dos Mendes, do Galvão, as aulas do mestre, que é um ajuste. Eu acho que ajuste igual o mestre Barbosa tem, não existe. As aulas. E eu gosto de mesclar um com o outro. E as pessoas às vezes vêm treinar aqui, tem aluno meu faixa azul, que faz os meus aquecimentos, é muito com drill. Com drill, a parte física é técnica, eu utilizo aqui. E às vezes vem o pessoal de fora, preta, os caras não sabem fazer. Os caras ficam perdidos. Aí eles falam, eles ficam meio sem graça, porque um faixa azul, às vezes até um faixa branca sabe fazer determinados movimentos. E não, teve um no passado, quando era outro sem treinamento, ele me chamou, ô Joaquim, eu posso treinar uns 3 meses aqui, só que você não tira foto minha e não fala pra ninguém, só pra eu. Eu falei, não, tranquilo, paga lá e treina. Mas, poxa, a pessoa não se permite evoluir. Pô, é a mesma coisa que eu falo que tem professores que se escondem atrás da faixa preta, tem medo de treinar com os alunos. Eu acho um absurdo, cara. Cara, sabe o que eu falo para os meus alunos? Gente, vocês têm que entrar ali, com o objetivo de me pegar. Por quê? Eu identifico e sempre falei isso. No dia que meus alunos é um ciclo. É a mesma coisa no treinamento. O seu amigo te pega, você vai fazer o quê? Você vai embora pensando, putz, o que eu errei? Isso. Aí você vai criar uma estratégia, aí você pegou ele. Aí o que ele vai fazer? O Lael me pegou. É uma evolução. Então, quando meus alunos começarem a me pegar, muito feliz, consegui o meu objetivo, se ele me pegou,
E aí vai me obrigar o quê? A adquirir mais conhecimento. Perfeito. Esse é o meu pensamento. Isso aí. Então esse foi o nosso Raspa Passa de hoje. Parabéns, campeão, respondeu tudo. Não correu. Correr jamais. Isso aí. JP, a gente já está conversando há bastante tempo aqui, caminhando já para o nosso encerramento. Queria saber de você como é que estão os planos para 2020, tanto no São Caetano quanto aqui no centro de treinamento. Como é que está aí? A gente está esperando passar esse período, estamos trabalhando, não trabalhando assim online, né? Uhum. Eu estou fazendo um trabalho online gratuito, não estou cobrando os alunos me ajudam bastante, tem alunos que pagam a mensalidade mesmo com a academia fechada. Uhum. É muito bacana ver isso, porque eles gostam de estar aqui e sabem que se não tiver, não vai manter, porque teve o acordo, mas tem as contas para pagar. E isso passando, vai ter muita coisa nova. Que aqui é um centro de artes marciais, né? Uhum. Aqui tem o jiu-jitsu, tem o boxe, tem o muay thai, tem o combat circuit e agora a gente vai ter o karatê também, que Legal. é um grande sensei fantástico que vai estar vindo fazer parte da nossa escola. E a gente tem vários projetos aí para, com certeza vamos conquistar bastante coisa. E quem quiser acompanhar, no Instagram tá Centro de Treinamento JP, é isso? Isso, Instagram Centro de Treinamento JP, Facebook, só colocar Joaquim Peixoto lá que aparece. Para seguir tudo aí. Gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do que a gente conversou, das ideias que a gente trocou aqui. Como sempre, pedindo para que vocês se inscrevam. Tem muito conteúdo de jiu-jitsu, a gente fala muito de jiu-jitsu aqui, tanto no podcast quanto no YouTube. E a ideia é que você abra a sua mente assim, para aprender não somente de técnica, mas com quem tem vivido aí e transformado o esporte, que é o caso do JP. Obrigado pela entrevista, sensacional. Eu agradeço, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. No início, quando você chegou, eu falei, você está no caminho certíssimo. Obrigado. Saindo fora da técnica todo mundo faz. Uhum. Tem que fazer o que as pessoas não fazem. Se a gente for igual a todos, exatamente, a gente vai ser mais um. Então você é um grande diferencial, você está levando história, você está levando pensamentos de várias pessoas, de vários professores. Isso. E isso com certeza vai agregar muito às pessoas. E eu sou o primeiro a aprender. Eu aprendo mais que todo mundo. É verdade, você está absorvendo, você vai ter uma bagagem, você é professor também, você tem um projeto fantástico. Então, você vai levar conhecimento para você e você vai levar conhecimento para o mundo, né? Na verdade, a gente não está falando só no Brasil. É o mundo que vai ver isso daí, o material que você está produzindo é fantástico, parabéns. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima.